Tem umas cenas que para o ator expressar toda aquela dor que ele está sentindo, ele precisa berrar, que é um grito, parece que veio da alma. Mas tem umas cenas que o ator ele não consegue gritar para jogar isso tudo para fora. E aí ele sofre, e ele dá um grito, parece que é interno, que ele sofre calado. Tudo aquilo que está ou entalado ou ele está vivendo naquele momento. E são essas cenas que nós vamos trazer à tona. Algumas dessas cenas, assim, é de sufocar a pessoa, porque até quem está assistindo teria vontade de gritar. E para você, qual tipo de cena é pior? A cena que ele explode e joga tudo para fora ou a cena que ele sofre calado? Eu sei qual é mais agonizante. Mais agonizante para mim é sofrer calado. E dentro desse tema também de explosões internas, nós vamos tratar de exemplos de personagens que exprimiram isso apenas com argumentos. Argumentos tão bem fundados, tão bem alinhados, que destruiu a pessoa que estava do outro lado ou que simplesmente conseguiu atingir sua finalidade, seu objetivo, que talvez um berro, um grito, um xingamento jamais conseguiria atingir tal fim. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I could guarantee Henry would be okay, I'd hope you'd get an illness and then get hit by a car and die. E eu abro aqui elogiando e batendo palma, porque interpretar dor, agonia, amor, perda e força, e ao mesmo tempo, quando você imprime força, você também imprime raiva, numa única cena, com um único ato, é muito difícil. E nós temos que parar e aplaudir Will Smith em Eu Sou a Lenda, ou o Coronel Robert Neville, que é o personagem que ele interpreta. Para quem já viu esse filme, acredito que a grande parte já tenha visto, tem um momento em que ele tem que sacrificar sua cadela, e é uma cena muito forte, muito melancólica, porque eles têm uma relação muito bonita, é o único ser vivo que ele tem contato ali, e ele é apaixonado pela cadelinha, não só pelo fato dela existir desde sempre, mesmo depois da pandemia que acontece ali no mundo, e ela está com ele desde antes desse momento. Então, cara, o que ele faz ali naquela cena é uma parada muito bizarra, porque ele consegue transmitir todos esses sentimentos naquele momento, uma cena que é muito difícil de ser gravada. Muita gente acaba esquecendo dessa cena, mas essa cena ela é muito forte. Tem a cena final também dele, ali no final, que é uma cena que ela acaba sendo mais lembrada, até porque tiveram finais alternativos dentro desse filme. Mas eu acho, pra mim, que o maior destaque dentro do filme é essa cena dele com a cadelinha Samantha, que é muito forte, é muito pesada, e todo esse peso é transmitido por conta da atuação do Will Smith. Aqui nós vamos entrar no campo da frieza, de um dos filmes mais famosos da história. Não é o mais reconhecido por muita gente como o melhor de todos, mas é a sequência. E tem gente que fala, inclusive, que a sequência é melhor do que o primeiro filme. Mas é óbvio que acaba o primeiro filme sendo mais famoso, que eu tô falando de O Poderoso Chefão. Eu conheço muita gente que só viu o primeiro, não viu o segundo, então ele acaba sendo mais famoso por ele ser o primeiro. Porque no primeiro nós temos também Marlon Brando, mas eu quero pegar a cena específica onde o Michael Corleone fala com seu irmão Fredo, que ali é o momento onde ele descobre a traição de fato. E por que que ali é uma conversa de genialidade e de frieza e de muito argumento? Porque o Michael, ele é um personagem historicamente absurdamente frio e calculista, né? Ele virou uma imagem, um símbolo do frio e calculista para o mundo inteiro. Talvez seja os dois personagens mais famosos da história do cinema, o pai e o filho, Dom Vito
e Dom Michael Corleone. E ali nós temos o momento em que ele descobre, de fato, se Fredo traiu de forma intencional ou não. Eu preciso gravar um vídeo em relação a essa minha teoria, mas eu já adianto que eu acho que sim, Fredo traiu de forma intencional, porque existe um momento ali que ele explode e Michael mantém a calma, ele mantém a frieza. Over! That's the way Pop wanted it. It ain't the way I wanted it! I can handle things, I'm smart! Not like everybody says! Like dumb, I'm smart and I want respect! Porque ele precisa descobrir se aquilo foi uma traição intencional ou não. Aquilo dali tirou muito o sono, inclusive o tirou dessa sua frieza, porque o momento em que ele conta pro Fredo, lá na festa de Ano Novo, que ele dá um beijo no Fredo ali, e que é uma cena que ela é muito marcante, ela é muito famosa, que ele fala, você partiu meu coração, você partiu meu coração, que ele fica repetindo isso, é uma cena muito famosa. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Ali é o Michael saindo de sua essência. E isso também mata um cara tão poderoso, tão forte como ele. Isso mata ele, tirar ele desse lugar. E aí, da mesma forma como ele fez com o Carlo, ele tem uma conversinha ali, onde ele precisa saber. O Fredo, historicamente, é um cara muito bobo, ele é o mais velho, mas o foco dele sempre está nas coisas fúteis e nas coisas banais. E ali, com aquela conversa fria, calculista, onde ele por dentro, ele devia estar morrendo, mas ele também não pode se deixar levar e sair desse personagem que ele criou, porque ele precisa atingir o fim que ele precisa. Então ele não precisa gritar, espernear, bater no irmão dele, ir pra cima, sacudir o irmão dele para atingir o fim que ele queria. Ele conseguiu. Fredo, você não é nada mais pra mim. Não é irmão, não é amigo. Não quero saber de você nem do que faz. Não quero te ver nos hotéis. Não te quero perto da minha casa. Quando for visitar a mamãe, eu quero saber com um dia de antecedência pra não estar lá. Entendeu? Após a morte da mama, ele acaba dando fim ao seu próprio irmão, uma decisão que é muito questionada dentro do filme, mas ele conseguiu exprimir tudo aquilo que ele precisava, ele conseguiu atingir o fim que ele queria e precisava de forma argumentativa, fria e calculista, como é o próprio símbolo de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, o gênio também da frieza e do olhar. Ele não precisa falar para interpretar subtexto, ele não precisa falar para mostrar aquilo que ele está pensando ou sentindo. O terceiro ponto, ou terceira cena, vai para Mads Mikkelsen, em um filme que eu já recomendei aqui no canal, já falei sobre ele, sobre teoria, sobre as coisas que envolvem ao redor dele. E ele é um filme muito maneiro e muito bacana de se acompanhar, porque ele acaba sendo um pouco de uma tela em branco. Nós temos Mads Mikkelsen em A Caça, filme onde ele interpreta o Lucas. O Lucas, ele é um personagem que ele é acusado de fazer uma coisa pesada com uma criança. E aí roda em torno disso. Ele fez ou não fez? É isso que todo mundo quer saber dentro dessa cidadezinha pequenininha, que todo mundo é amigo, todo mundo é próximo, todo mundo é vizinho. E aí você vê as consequências dessa acusação dessa criança na vida desse cara. Se você quer saber qual é a minha teoria, eu sugiro que você vá nesse vídeo. Porque nesse momento eu preciso falar dos momentos e cenas que o Lucas exprime, ou melhor, o Mads Mikkelsen exprime o silêncio, mas que ao mesmo tempo ele está morto por dentro. Existe uma cena dentro da igreja onde está toda a cidade, é uma época de Natal, uma época festiva, e ele vai para aquele lugar, mesmo tendo sido escorraçado por todo mundo, onde todo mundo compra a versão dita pela menina, ele tá ali, cara, morto por dentro, porque esse cara, ele perdeu tudo, ele perdeu a reputação, ele perdeu a família, ele perdeu praticamente a namorada, ele perdeu a estrutura que ele tinha, e tudo entra em xeque por conta de uma acusação, de um posicionamento que vai contra muitos princípios e valores de muitas pessoas. E é difícil até julgar as pessoas, porque é difícil saber qual a reação das pessoas dentro dessa circunstância. A gente assistindo de fora é muito fácil julgar, porque a gente está vendo os cortes, as cenas, mas já existiram pessoas que passaram por esse tipo de situação de forma justa, e existiram pessoas que já viveram isso também de forma injusta.
E aí eu recomendo que você vá lá nesse vídeo para ver se é justo ou injusto. Mas aqui o foco tá nessa cena, que depois ele acaba perdendo um pouco a cabeça, mas esse momento em que ele tá ali na igreja, você vai vendo a expressão dele mudar o tempo todo. Então é uma aula de atuação do Mads Mikkelsen. Você já viu ele em outros filmes, ele é o vilão em 007 Cassino Royale. Se eu não me engano, ele faz também o filme do Doutor Estranho, acho que ele é um dos vilões dentro do Doutor Estranho. Mas Mads Mikkelsen tá espetacular. E a cena final, inclusive, que é onde deixa tudo em aberto, eu não vou dar spoiler, mas existe uma cena final onde tudo fica em aberto. É onde você pausa o filme e você precisa assistir de novo. Porque depois do que acontece na cena final, e é uma cena onde ele não fala absolutamente nada. Ele tá ali normal, se sentindo leve, tranquilo, parece que as coisas já foram resolvidas, mas não. Uma pessoa lembra que as coisas não foram resolvidas e ainda existe dúvida. E quando ele vira e ele olha, é espetacular. O nível de atuação entrega que ele tem sem precisar explodir ou ir pra cima de alguém, de matar alguém, de ir com tudo. Eu venho trazer um filme que eu já recomendei aqui também, já recomendei cenas separadas dele também, já fiz análise de cena, já fiz análise de camada de cenas desse filme espetacular, que é Gênio Indomável. Existe uma cena e uma conversa que ambos têm, sentado num banco aberto ali, que é espetacular, que é o Sean Maguire, interpretado pelo Robin Williams, e nós temos ali Will Hunting sendo interpretado pelo Matt Damon. Matt Damon novinho, começando ali a carreira, foi o primeiro grande filme dele. E o Robin Williams, cara, ele janta ele só com argumentos. Will Hunting, para quem não sabe, na cena anterior, um é psicólogo do outro, o Sean é psicólogo do Will. E o Will, ele é um cara que ele afasta todo mundo dele, porque ele é absurdamente genial, mas ele foi absurdamente rejeitado durante a vida dele, principalmente pelos pais dele. E a forma que o gênio tem de afastar as pessoas para que as pessoas não se aproximem muito de quem ele é, das fraquezas, dos pecados desse cara, como que ele faz isso? Geralmente eles usam de sarcasmo, deboche, alguns deles acabam sendo agressivos, que é o caso dele também. Ele faz de tudo para que as pessoas não adentrem muito no que ele é por dentro, a essência desse cara. Ou seja, ele só consegue mostrar esse cara genial, mas que no final das contas acaba se tornando um cara absurdamente medroso, porque ele nunca entrega o que ele realmente é. Ele tá sempre com essa máscara no rosto dele. E aí ele tinha acabado de ferir o Sean com as palavras, óbvio, de uma forma muito forte, mexendo com a esposa dele, que já tinha falecido, e eu acredito que isso deva ser um tema muito sensível para uma pessoa que já perdeu o seu parceiro, e aí ele acaba sendo extremamente ofensivo e agressivo para afastar esse psicólogo. Mas aí, em determinado momento, o Sean passou a noite inteira com aquilo na cabeça que esse garoto falou para ele, e aí ele tem um lapso de genialidade. Ele falou, cara, ele é só um garoto, ele não sabe nem o que ele tá falando. Ele tá fazendo isso para conseguir fazer isso, para eu perder o meu sono. Porque ele é só um menino. E aí, cara, eles sentam juntos, tem uma conversa e ele fala, cara, e aí, eu vou colocar alguns cortes aqui, eu fico com medo de colocar ele inteiro, o ideal seria colocar ele inteiro, porque essa conversa ela é absurda. Basicamente ele fala, você pode ter lido 10 milhões de livros, você pode ser tão genial ao ponto de não esquecer nenhuma dessas palavras que você leu, você pode ser um cara extremamente inteligente, mas uma coisa você nunca vai ganhar de mim, que é na experiência. Se eu lhe perguntar sobre arte, você vai ter um conhecimento superficial que leu em livros. Michelangelo. Sabe tudo sobre ele. Ótimo trabalho, muita inspiração, muita esperança, orientação sexual e tudo mais, certo? Aposto que não sabe o cheiro que tem a Capela Sistina. Na verdade, nunca esteve lá olhando para aquele teto maravilhoso. Você pode ter lido como é o teto da Capela Sistina, mas você nunca vivenciou aquela obra-prima da história, você nunca viu o tamanho daquela arte, você nunca sentiu o cheiro daquele lugar, você nunca vivenciou isso, porque você é só um garoto, você está fazendo isso porque é um mecanismo que você criou para viver. E aí, entre outras coisas, cara, é um almoço e janta, ele almoça e janta o garoto. Se eu perguntasse sobre mulheres, você enumeraria aquelas que lhe prestaram favores pessoais. Olha, até ter atrasado algumas vezes.
Mas não sabe dizer qual é a sensação de acordar ao lado de uma mulher e sentir-se realmente feliz. Você é um durão. Ele fica sem palavras, um cara que é genial, que quer sempre estar por cima dentro dos argumentos, ele tá sempre controlando as conversas e os diálogos. Nesse momento ele foi amassado, engolido. O Sean vai embora e ele fica ali a ver navios, viajando ali, olhando, cara, o que aconteceu? O carro me atropelou, realmente. Eu não tenho argumentos para argumentar em cima da experiência, que a experiência, ela vence qualquer genialidade. Eu olho para você e não vejo um homem inteligente e confiante. Eu vejo um garoto metido, briguento e assustado. Mas você é um gênio, Will. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode avaliar o quanto você é profundo. Mas você presume que sabe tudo a meu respeito só porque viu o meu quadro e resolveu acabar com a minha vida. O que você achou dessas minhas cenas brilhantes, sem precisar gritar, sem precisar dar um berro? Tem alguma cena que você lembra quando eu falo desse tema, que vem direto na hora você associa, vem na sua cabeça? Se tiver, comenta aqui embaixo. Faz parte da Lemos a Cena. Eu acho isso extraordinário, eu acho lindo. Tem algumas pessoas que já vêm comentando, é óbvio, eu não tenho muitos comentários. Mas você participa de tanto canal gigantesco aí, participa do meu. Para mim isso é muito importante. Eu faço questão de responder um por um. Para mim isso é um privilégio. Para mim isso é... Eu não consigo nem expressar o quanto isso é importante para mim. Para quem vê até o final, gostou do tema, gostou do vídeo, vem gostando do meu conteúdo, eu agradeço demais, cara. Isso para mim, eu não consigo nem calcular o quanto isso me alegra, porque qualquer um vir aqui olhar eu falando essas bostas aqui, essas meia dúzia de bosta, para mim é extraordinário. Obrigado para quem vê até o final. Não esquece de deixar o like, vê se não é inscrito também, se inscreve, que também ajuda demais. Valeu.